Pronto, voltamos ao vivo. Ok. Pessoal, dando continuidade, então, sobre os casos, né, que para ilustrar também um pouco essa questão do perfil, o que nós estamos tratando aqui, basicamente, é a questão, né, o perfil, o perfil do criminoso, né, e o modo de agir desse perfil, fazendo uma leitura também diagnóstica de questões psicológicas. Isso com qual finalidade? De compreender motivações psicológicas da conduta criminosa, né? Então, lembrando aí, muitas vezes, por exemplo, na investigação, tanto na investigação criminal, quanto até mesmo, por exemplo, no processo judicial ou criminal, mesmo sabendo o crime, o delito, o autor, não se compreende a motivação. Por quê? Porque a motivação é um critério psicológico, então precisa se compreender a motivação daquele sujeito, para que então se feche o entendimento ali do ato criminal, né? Quer dizer, quem cometeu o delito, por que cometeu o delito. Então vejam vocês que a motivação ela é psicológica, né? É um fator, uma característica psicológica do sujeito, né? Que está dentro do sujeito. Então aí nessa apresentação de casos, né? Eu vou apresentar um caso aqui, vou conversar com vocês sobre um caso. É um caso que eu acredito que, como ele é bastante emblemático, né? Por que essa ideia, por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo a aplicação da psicopatologia na criminologia. Esse é o tema que nós estamos tratando aqui, né? Então, a aplicação da psicopatologia, esse conhecimento dentro da criminologia. Então, por exemplo, se a gente observa nos seriados americanos, né, os criminosos americanos, olha, esse aqui é um caso, né, de um criminoso em série americano, e aí se estuda, então, essa compreensão da personalidade dele acerca das psicopatologias, né, dentro dessa área criminal. Então, a ideia, quando a gente pega, por exemplo, casos brasileiros, é a mesma, é mostrar que existe a mesma aplicabilidade, né? Ou seja, precisa se compreender, né? Claro, existe uma variação cultural também da ação desses indivíduos, mas a compreensão que está em jogo aqui é justamente essa compreensão. Olha, agora eu posso dizer assim, eu trabalhando como perito, não precisa ser o caso famoso, por exemplo, brasileiro. Muitas vezes o que a gente verifica é um caso de uma pessoa comum. Ela não tem essa amplitude que é dado na mídia, porque o caso não ficou famoso, por exemplo. Mas é um caso que acaba também tendo o mesmo interesse da mesma matéria, ok? Então vamos lá. Vou pegar um caso aqui para conversar com vocês, então, sobre essas questões diagnósticas, tá? Para quem não se lembra, ou para quem se lembra, eu vou apresentar aqui, então a gente vai relembrar, né, ou esclarecer. Vou falar do caso do maníaco do parque, tá? Então, ó, maníaco do parque, um caso que abalou, né? Então, por que se usa desses casos para o estudo? Justamente por conta de que são casos que mexem, né, com a opinião pública, né? Então, às vezes, mesmo quem não é da área da criminologia tem vontade de compreender um pouco dessas questões, né? Porque vai lá e questões como essa que foram discutidas, né? O que faz uma pessoa, o que motiva uma pessoa a cometer determinados atos de maldade, violências físicas, violências sexuais, né? Como a gente pode compreender esse funcionamento. Então, isso mobiliza, né?
Por isso que é algo que está na mídia, que as pessoas conversam, né, que faz parte desse métier todo. Então, o caso do maníaco do parque, né, se trata aí do nome dele, Francisco de Assis Pereira, nascido em 1966, na cidade de São Paulo, tá? Então, quem foi ele criminalmente? Trata-se de um assassino serial, tá vendo? Mais um assassino em série, que violentava sexualmente e assassinava mulheres na cidade de São Paulo. Também conhecido como motoboy assassino, né? Também a questão, além do que sensibiliza, de criminosos como esses, né, que espalham também o medo, né? Nessas épocas as pessoas ficam com medo de saber que tem um assassino desse à solta, por exemplo, né? Então, como que era o modus operandi? Como que isso funcionava? As vítimas eram abordadas, principalmente em supermercados, pontos de ônibus, e ele se apresentava como olheiro de agências de modelo, com pretexto de tirar foto, levava as vítimas para o Parque de São Paulo, na Grande São Paulo, por isso o codinome Maníaco do Parque, onde violentava e estrangulava as vítimas. Em um raio de 200 metros, encontraram 8 corpos. A ele foram atribuídas 11 mortes e 5 estupros. Foi condenado a 269 anos de prisão. Um comentário, né? Esses números certamente podem ser muito maiores, né? Então, um assassino em série, quando pego, né, geralmente o número de vítimas é maior do que o que ele está sendo condenado, né? E um outro comentário aqui também, esse modus operandi. Então, veja, isso demonstra um discernimento sobre o que é certo ou errado. Então, veja, ele tem consciência que ele vai cometer um crime. A questão é que ele não se importa para a vítima, né? E ele tanto tem consciência que ele também consegue enganar a vítima, né? Manipular, veja. Então, uma outra questão, quando a gente estuda vitimologia, né? Quer dizer, ele usa de algo que atrai uma mulher, por exemplo, né? Ele tem essa capacidade, né, de falar, olha, talvez de buscar mulheres, né, com certas características psicológicas, eu estou falando, que acabam sendo uma vítima mais fácil para ele, né? Então, o que eu estou querendo dizer? A mulher que, por exemplo, essa isca que ele joga, né, acaba sendo algo que atrai, né? Então, às vezes, alguém que tem baixa autoestima, alguém que tem esse desejo e esse sonho de se tornar modelo. Então, veja, o que eu quero dizer é que, assim, ele é capaz de usar essas questões para enganar uma pessoa e aí, né, matar, estrangular, torturar, cometer ali os seus desígnios sádicos. Então, isso só já mostra esses aspectos. Vou pegar aqui um histórico para a gente analisar. Olha só o histórico da revista Veja. Tirei aí de 1988. O primeiro crime atribuído a ele foi em 1995, né, o histórico dos crimes. Uma moça de 19 anos fez uma queixa na delegacia em São José do Rio Preto contra um homem que a agarrou em uma avenida no bairro da Cidade Nova e a forçou a entrar em um prédio em construção. A vítima conseguiu escapar e ele foi detido apenas por constrangimento ilegal. Pagou R$80 e foi liberado por ser primário. Tá? Então, olha aí, um registro criminal, tá vendo? Quando a gente vai estudar, você vai constituindo um registro das passagens que ele vai tendo com a lei, com a justiça. E, geralmente são crimes parecidos, né? Um comentário aqui.
será que ele não deveria ter sido indiciado por estupro? Né? Então, veja, a vítima, esse é um outro problema, né? Tá vendo a questão, comentaram aí, do feminicídio, e pior ainda, a questão da, né, o problema não é a lei, mas de quem faz a lei ser, quem deveria fazer a lei ser efetiva, não cumprir com a lei, né? Então, quer dizer, olha, já existia aqui uma denúncia, ele já fez uma tentativa de estupro contra a vítima. Se a lei fosse aplicada, aqui ele já poderia ter tido uma condenação maior. Talvez poderia ter sido identificado esse perfil, talvez que ele era uma pessoa perigosa ao convívio social, né? Então, isso ele deveria ter sido indiciado por isso. Em janeiro, né? Mas ele foi aqui, ó, detido por constrangimento ilegal. Então, só um comentário meu, tá bom? Bom, seguindo aqui com o caso. Em janeiro e maio de 88, a polícia havia encontrado 2 corpos no mesmo parque, mas não havia suspeitado de um assassino serial. No início de 1988, ele tinha sido investigado pelo desaparecimento de uma namorada. O sumiço nunca foi esclarecido. Em 10 de fevereiro de 1988, a estudante de classe média, Isadora Frankel, desapareceu. Alguns dias depois, 2 cheques da garota foram compensados, um de 200 e outro de 50 reais. E o pai de Isadora procurou a polícia com cópias dos cheques. Um deles tinha assinatura falsa. Durante as investigações, os policiais chegaram ao suspeito de estelionato, Francisco, que se apresentou como namorado dela. O pai da garota nega o namoro e acusa-o de ser o principal envolvido no desaparecimento da filha. Tá? Outro comentário aqui. Veja, a polícia, né, a investigação não pediu a prisão dele. Né? Por que não pediu a prisão dele? Tá vendo como aqui, isso é um caso muito antigo, tá? E esses problemas também vão fazendo com que o trabalho policial e a inteligência vai vendo a necessidade cada vez mais desse profissional. Aquilo que eu mostrei para vocês. Esse profissional, ele auxilia, né, também a inteligência da polícia a entender o perfil de quem eles estão lidando, né? Então, isso vai sendo aprimorado, né? Aqui é uma coisa muito antiga, mas é o histórico do caso. Então, vamos lá. Em 5 de julho de 1988, a polícia encontrou os primeiros corpos de 4 mulheres no parque. E aí começou a suspeitar de um assassino em série. Elas foram estranguladas, despidas, uma apenas estava de calcinha, de bruços e com as pernas afastadas. A polícia procurou nos arquivos da delegacia da região do parque, na ADP, casos que poderiam ter sido registrados e descobriram 3 tentativas de estupro no parque, ocorrida entre maio de 96 e 97. No dia 12 de julho de 1998, um domingo, os jornais publicaram o primeiro retrato falado do maníaco que estava atacando no Parque do Estado. Ele foi confeccionado a partir das descrições de 3 vítimas que sofreram tentativas de estupro e conseguiram fugir do parque. No dia seguinte, o empresário Jorge Santana encontrou o bilhete deixado por Francisco, que trabalhava e dormia na empresa. O bilhete estava sobre a mesa, com um recorte do seu retrato falado publicado no jornal. Ele pedia desculpas por partir de forma repentina e escreveu: infelizmente tem de ser assim. No dia 24 de julho, o encanamento do vaso sanitário da empresa foi quebrado para verificar a causa do entupimento.
Nele foi encontrado um bolo de papéis queimados e a carteira de identidade, principalmente queimada, de Selma Queiroz. Ela é uma das mulheres encontradas mortas pela polícia no Parque do Estado. Francisco de Vieira foi detido em 4 de agosto de 1998. Sua primeira vítima foi atacada no primeiro semestre de 1997 e a última em fevereiro de 98, tá? Aqui 2 comentários. Tá vendo como o perfil, como o nível intelectual dele não é tão alto assim? Claro que ele teve que fugir de um modo apressado, então não deu tempo dele se livrar dos vestígios. Mas veja que também alguém que comete esse crime poderia ter se livrado de uma forma melhor dos vestígios se ele tivesse um nível intelectual maior. Então isso demonstra que ele também não tem um nível intelectual muito grande, porque o próprio vestígio que ele deixou também foi uma das coisas que ajudou a incriminá-lo, tá? Outro comentário é que se a polícia tivesse indiciado, investigado o desaparecimento, se ele tivesse respondido pelos crimes anterior de uma maneira mais severa, talvez ele teria feito menos vítimas. Ok? Bom, algumas hipóteses investigativas que foram encontradas na matéria de jornalística. Fonte da revista Veja. A polícia, né, tentou identificar o DNA do sêmen encontrado no corpo de Selma, a primeira vítima, por quem ele foi indicado. Mas o azar, aliado a uma dose de incompetência, estragou a prova. O número de espermatozoides encontrados, 45, já era pequeno para um exame conclusivo. Para piorar, os peritos ainda usaram a técnica errada na hora de tingir a amostra. A polícia alardeou o fato de que pretendia cortejar o formato das mordidas espalhadas pelo cadáver de Selma com a arcada dentária do principal acusado, Francisco. De novo, pode ser um furo na água. Peritos afirmaram que as mordidas foram dadas depois da morte de Selma, quando o fluxo sanguíneo já estava interrompido. Nessa situação, os tecidos são incapazes de reter o molde dos dentes do assassino. Após 2 horas de conversa com Francisco, a perita Jane Pacheco Berlucci, 38 anos, da Polícia Civil, saiu convencida. Ele é inteligentíssimo, tem uma fala mansa que convence. Foi preso na cidade gaúcha de Itaqui, local em que estava foragido no dia 4 de agosto. No dia 6 de agosto de 98, foi indiciado pelo assassinato da balconista Selma, de 18 anos. Ele foi associado ao homicídio porque a carteira de identidade da moça foi encontrada no vaso sanitário que estava entupido na empresa onde ele morava e trabalhava. Tá? Então, aqui eu tirei essa notícia, né, da matéria aí, né, jornalística. Então, vamos fazer uma análise psicológica agora com esses elementos, tá? Análise psicológica do autor. Seu nível intelectual pode ser considerado aí, pelo menos dentro dos padrões esperados da população geral, então nível médio. Se ele fosse muito inteligente, não teria jogado a identidade da vítima, Selma, no vaso sanitário, pois deduziria que poderia entupir o vaso sanitário, visto que foi jogada com outros papéis queimados que lá foram encontrados. Não teria deixado o bilhete para seu ex-patrão quando fugiu. Foragido durante 23 dias, passou por várias cidades, chegou em Itaqui, cidade gaúcha, e pediu abrigo a pescadores e disse chamar Pedro. Desconfiados, os pescadores checaram os documentos e descobriram que ele chamava Francisco. Uma pessoa inteligente, de uma inteligência alta,
não deixaria seus documentos verdadeiros em um local que poderia ser facilmente encontrado e visto que era uma farsa. Talvez ele era manipulador. Muitas pessoas confundem uma pessoa manipuladora com uma pessoa inteligente. Características da personalidade. Classificação, tipo psicopático. Então, algumas características da personalidade. Veja bem, manipulador, instável, namoros rápidos, né, uma pessoa instável emocionalmente, dissimulador, extrovertido, relacionamento interpessoal intenso, então uma pessoa intensa nos seus relacionamentos interpessoais. Alguns psicopatas são introvertidos e outros são extrovertidos. Frieza afetiva, sádico, egocêntrico, sedutor, manipulador. Ao ser preso, ele negou conhecer o parque, mas segundo informações de amigos, a polícia, Francisco frequentava o lugar, né, de simulação. Então, ele dissimulou ali, né, nas investigações. Tá vendo? Esse comportamento vai aparecer diante das investigações. Depoimentos de terceiros sobre ele, né, dos seus chefes, pais, ex-namoradas, corroboram com esse diagnóstico. Relação personalidade-crime, né? Essa é uma relação importante de ser feita. Essa é uma relação que a gente faz, né? Então, por exemplo, quando existe um delito, precisa estabelecer esse nexo causal, né? A relação personalidade e crime, tá? Então, como a gente vê isso? Na dinâmica criminal. Então, as características de personalidade apontam para um quadro de psicopatia que tem como um padrão transgressão e os aspectos apontados aqui anteriormente, né? Manipulação, sadismo, vitimologia. Então, para a gente entender a relação da personalidade com o crime, também se faz um estudo sobre as vítimas. Esse estudo não é identificar a vítima de um perfil de quem ela é apenas, é um estudo também psicológico sobre a vítima do ponto de vista psicológico. Então, não houve, olha que interessante aqui, não houve nenhuma característica pessoal das vítimas que pudessem provocar o ataque. Assim como ocorre com os casos de violência sexual cometido por agressor desconhecido da vítima. Então, é um agressor desconhecido. Ele não está envolvido com aquela pessoa e aquele crime sexual tem relação com o envolvimento. O fato das mulheres terem sido ludibriadas e levadas ou sequestradas, né, que é um sequestro, para outro local pode sugerir que elas eram ingênuas, como eu falei para vocês. Então, a característica dessas mulheres, né, certamente são mulheres ingênuas, que acreditaram na conversa dele, que ele era um olheiro, e o fato dele conseguir levar essa vítima para outro lugar, pode ser que outra vítima não iria, né, nesse local que ele estava conseguindo, só determinadas vítimas. Então, ou ele foi buscar determinadas vítimas, ou algumas vítimas não deu certo. A pouca idade da vítima, essa é uma característica da ingenuidade, aliada ao desejo de muitas garotas galgarem carreira de modelo, são fatores comuns entre as vítimas. Tá? Então, ingenuidade, pouca idade, o desejo que algumas pessoas têm de galgar uma carreira como essa. Vamos fazer, dentro dessa análise, né, uma conjectura, um prognóstico, que isso é uma coisa que se deve fazer, de reintegração social do acusado. Ou seja,
Qual é o prognóstico para ele conviver em sociedade, por exemplo? O prognóstico para ele é visto como ruim, visto que a reincidência é esperada. Poderia ser diferente se na prisão fosse oferecida uma psicoterapia adequada à estrutura de personalidade desse tipo de criminoso. Então, existem psicoterapias também que são específicas para esse tipo de criminoso. Não é qualquer psicoterapia que funciona. E a maioria das psicoterapias convencionais não funcionam para esse tipo de personalidade. Por isso que tem que ser um tipo de psicoterapia específica, mas não tem isso dentro do sistema prisional. Então, a chance de reinserção social dele, ela é muito ruim. Ok? Então, essa foi uma análise de um caso. Vocês gostaram? Vou fazer um segundo caso. Tá? Só vou fazer essa metodologia de dividir para fins didáticos aqui. Vou encerrar e abrir a segunda.